Oi, aqui é o Ronald e olha só, hoje eu vou falar uma das coisas que eu já ouvi, que é: já sei vender e não preciso aprender. Se você for parar para pensar, em tudo na vida existe a pessoa que sabe, a pessoa que acha que sabe, né? E a pessoa que sabe que não sabe. Beleza. A que sabe que não sabe, tá tranquilo. Por quê? Porque ela sabe que precisa aprender e ela vai correr atrás para aprender. O que já sabe fazer e está fazendo, ele está sempre em constante melhora e pensando, cara, eu já estou fazendo, já estou tendo um resultado aqui, mas como que eu posso melhorar? Agora, o pior de todos é aquele que acha que sabe e que não tem mais nada para aprender. Imagina se o Cristiano Ronaldo parasse de treinar. Ou se o Messi ou se o Neymar parasse de treinar. Vocês acham que não sabe jogar futebol? Sabe, Sabe. Você acha que não sabe driblar? sabe, Bater falta? sabe, Pênalti? sabe. Então, mas o cara continua treinando. Você precisa estar em constante treinamento para que você possa executar cada vez aquilo melhor, com mais excelência. Vendas é uma habilidade. É uma habilidade de você sentar e conversar com uma pessoa, passar uma mensagem para essa pessoa, apresentar um preço e fazer com que essa pessoa se torne seu cliente. Basicamente, falando a grosso modo, é assim. Só que isso daqui é limitado à conversa, ali, na frente a frente com a pessoa, olho no olho. Mas existem outras estratégias também, que fazem parte de vendas. Por exemplo, você captar pessoas interessadas naquela solução que você vende. E existem várias estratégias. E quanto mais você faz, melhor você fica. Certo? Certo. Certo. Então, vendas é uma habilidade. Beleza. Só que aí você pode falar assim, poxa, Ronald, mas o Neymar, o Cristiano Ronaldo, eles todo dia têm jogo. Eles todo dia estão jogando e eles estão sempre treinando ali porque já tem jogo na quarta-feira. Entendeu? E eu, pô, não preciso ser o melhor do mundo, não. Eu só preciso sentar com o cliente e fazer com que ele compre. Cara, beleza. Ah, não, mas eu já sei fazer isso. Por mais que você sabe, você sempre pode melhorar e fazer isso de forma suave, sabe? De fazer isso de uma forma que você não incomode, não alfinete a outra pessoa, que você tenha ali um momento agradável com a pessoa. Que esse momento agradável leve essa pessoa a entender que a sua solução é a melhor para ela e que ela fique tão feliz de pagar, assim como você vai ficar feliz de receber. Olha só, nas artes marciais, como é que é? O professor lá de karatê. Se você for parar para pensar, cara, o professor de karatê, de judô, de jiu-jitsu, ele começou como faixa branca, depois ele foi evoluindo nas faixas e chegou na faixa preta. Só que quando chega na faixa preta, aí é que começa o jogo. Por quê? Porque existem dans. E aí cada dan é um risquinho vermelho na faixa preta. Então tem faixa preta de primeiro dan, de segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Então até o próprio faixa preta, ele continua treinando, certo? E ele continua se aprimorando. Então, em vendas é a mesma coisa, cara. Você pode já, de repente, já ser um faixa preta. Se você continuar se aprimorando, você vai conseguir fazer as coisas que precisam ser feitas de uma forma melhor e de uma forma mais suave. Ó, vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, foi um ano onde a Microsoft entrou muito forte com a Azure. E Azure era novidade ainda aqui no Brasil. As empresas ainda tinham muitas dúvidas sobre comprar nuvem, sabe, sobre migrar para o data center. A discussão era assim, ó, mas e a tecnologia? E será que lá que a Microsoft não vai ficar olhando lá no meu servidor, minhas informações? O governo então falava assim, não, mas a gente é governo, a gente não pode ir para a nuvem, porque o governo jamais vai aceitar, a gente tem que seguir aqui as normas. Era uma época que era novidade esse conceito de cloud, só que nos Estados Unidos, sabe, na Europa, as empresas já estavam começando a adotar isso.
já cloud. Isso foi no final de 2013, início de 2014. E a Microsoft chegou aqui para as revendas e falou assim, olha, vocês têm que revender isso, vocês têm que fechar contratos de nuvem. E a gente vai dar incentivo. E dava incentivos altos. Incentivos são planos que as empresas dão para os parceiros que vendem. E dão em dinheiro, em premiação. E aí, esses incentivos podem ser de várias formas. Já vi até incentivo de viagem. Mas enfim. Então a Microsoft estava dando um percentual lá com relação a contrato fechado. Ela falou, ó, vocês têm que vender nuvem. Só que na empresa que eu trabalhava, tinha alguns vendedores que eram vendedores bons ou mais modernos, vamos dizer assim, e tinham vendedores mais tradicionais. Sabe aqueles caras mais da antiga que, sabe, que sempre trabalhou, que vendia, que tinha uma carteira de cliente, visitava o cliente e já conhecia, cara, tomava chopp lá com o cliente, fazia churrasco, sabe, era amigão do cliente, e aí o cara era super tradicional, sentava com o cliente e falava assim, e aí, vamos lá, tem algum projeto para mim? Que projeto você vai fazer esse ano? E o cliente falava todos os projetos, ele abria o caderninho lá, anotava, sabe, e pronto, e sabia todos os projetos lá do cliente. Então, eu vi isso acontecer. Quando chegou um novo conceito de cloud, esse cara, ele teve muita dificuldade. E aí, quando eu digo esse cara, eu não estou falando de uma pessoa específica não, tá? Eu estou falando mais da entidade desse vendedor antigo. Acabava que o modo que ele vendia era o modo que ele sempre tinha feito, sabe? Ele aprendeu assim, na tentativa e erro, visitando o cliente. Então, ele tinha um jeito dele de vender. E aí, quando chegou uma nova tecnologia, tudo mudou. E, cara, ele falava que não conseguia entender como que funcionava cloud, por que vai vender cloud, e outra, ainda reclamava da Microsoft de estar trazendo essa nova tecnologia. Eu cheguei a ver nos corredores, o cara fala, pô, mas esse pessoal da Microsoft é fogo, hein? Caraca, cada vez, pô, trazendo essas coisas aqui, agora vou ter que ir lá, agora eu vou ter que ir lá, fica vendendo cloud, pô, o cliente não quer comprar cloud. Ou seja, cara, é um conceito zero sobre vendas, cara. Sabe? Sobre o que é vendas. Então, por exemplo, hoje eu entendo que essa pessoa é um faixa azul, por exemplo. Um faixa branca é quem nunca fez. Um faixa azul é quem fez um pouquinho e de repente ele treinou jiu-jitsu lá e ele consegue já dar uma chave de braço, já pegar o cara, dar um estrangulamento. Entendeu? Que o faixa branca é quem nunca fez uma venda. Ah, tá. Entendeu? Que nunca trabalhou com vendas. Já o faixa azul não, ele já começou ali, ele já fez uma luta, sabe? Ele já entrou na batalha ali, ele já finalizou o game, ele já ganhou, sabe? Ou seja, ele já vendeu. Então, quando ele já teve seus primeiros estrangulamentos, o que ele acha? Ele acha o seguinte, não, já sei lutar, eu posso entrar num tatame, entendeu? Que eu posso perder algumas lutas, mas outras eu vou ganhar. E a vida é assim. Você luta, você ganha e você perde. Entendeu? É o normal. Só que o problema é que quando muda, sabe, o jogo, ou quando muda o tatame ou a academia, cara, ele se perde. Sabe? As regras mudaram. E ele não tinha a base, que é a abordagem, que é um processo sólido de vendas. E quando te falta a base, cara, você, sinceramente, está fadado ao fracasso. Por quê? Porque apesar de você estar fazendo isso de um jeito, isso vai acabar. Vai acabar. Por quê? A tecnologia vai mudar, sabe? Vão surgir novas atualizações, novas tecnologias. Pré-vendas, eles vão começar a ficar cada vez mais especializados em vendas. E aí, quem que é melhor para uma empresa de TI? Um cara que tem conhecimento técnico alto e que domina vendas, ou um cara que só tem conhecimento de vendas? Um técnico com vendas. Um técnico com vendas. Então, é muito melhor. Então, cada vez mais, eu acredito que vai ficar mais competitivo. E por que eu acho isso? Eu não estou falando isso da minha cabeça, não. Sabe? Só porque eu tenho um feeling. Não, cara. Porque é só você olhar para o mercado dos Estados Unidos. Se você for olhar, os profissionais que trabalham
nas empresas lá fora, a grande maioria que trabalham com vendas, eles têm bastante conhecimento técnico. Então, o cara, ele é bom tecnicamente e é bom de vendas também. Aquele negócio lá que o vendedor precisava só saber vender, isso, cara, já morreu. Já morreu mesmo. Entendeu? Agora o vendedor ele precisa entender da tecnologia que a empresa faz, ou do serviço que a empresa presta, mas entender de vendas. E quando a gente vê aqui no Brasil, se você olhar também todas as grandes empresas, você pega aí a Amazon, pega a Google, pega a Microsoft, pega a Cisco, cara, pega essas empresas grandes, você vê que todo mundo que está lá na área de vendas, eles também têm conhecimento técnico. E se você for reparar também, essas empresas, a pessoa ela entra no cargo de pré-venda, daqui a pouco ele vai para um outro cargo de especialista de uma tecnologia, vai para a cloud, daqui a pouco o cara muda, ele vai para uma outra tecnologia, depois vai para um cargo só de executivo comercial, sabe? Então ele vai rodando. O que acontece com essa pessoa que roda? Depois de um tempo ela tem bastante experiência, certo? E você acha que esse cara não está aprendendo? Ó, quando eu comecei a trabalhar, isso foi em 2001. Foi no ano 2000. Foi no ano 2000 que eu consegui o meu primeiro estágio. Foi numa empresa aqui do Rio de Janeiro. Eu consegui, a empresa era do governo, cara, Eletrobras. Foi lá que eu trabalhei. E aí era um estágio de 4 horas. Eu lembro que na época pagava bem. Eu gostava. E quando eu entrei, tinha uma galera nova, sabe, que era muito boa de tecnologia, e tinha poucas pessoas, eu acho que eram 1 ou 2 ali no máximo, que já eram senhores. E essas pessoas, elas tinham dificuldade de entender ali a tecnologia. Na época era o Windows, eu trabalhava com isso, né, com Windows, com a parte de rede e tal, com a montagem da rede. Então, as pessoas mais antigas, elas tinham mais dúvidas de como é que funcionava. E por que elas tinham dúvidas? Porque elas pararam de aprender. Então, o que eu quero falar é que você nunca para de aprender. E quando você diz, poxa, eu já sei vender e não preciso aprender, você está falando muito sobre você. E toma cuidado que outras pessoas que fizeram esse caminho, o que aconteceu? Acabou o mercado, o próprio sistema acaba jogando a pessoa para fora, sabe? Agora vamos falar de vendas. Vendas especificamente. Tá bom. Beleza, Ronald. Então entendi que você tem que estar sempre treinando. É igual lá o jogador que vai treinar falta. Mas o que eu vou treinar com vendas? Isso daí é uma boa pergunta, sabia? Por quê? Dentro de todo o funil de vendas, existem várias etapas. Vamos lá. A primeira etapa é o seguinte, você precisa encontrar o seu cliente ou ser encontrado. Para você encontrar o cliente ou para você ser encontrada, você precisa identificar qual é a necessidade que o seu cliente tem e que você pode ajudá-lo a resolver. Certo? Então, depois que você entende isso e você já sabe qual é essa necessidade, você tem que começar a criar estratégias para que o seu cliente ele veja, ele fala assim, nossa, eu tenho esse problema aqui. Caramba, eu estou vendo um anúncio aqui dessa empresa, que empresa é essa aqui? Caramba, eu tenho esse problema aqui. Vou entrar em contato com eles porque, de repente, eles conseguem resolver esse problema que eu passo. Isso em tudo. E antigamente as pessoas elas faziam como? Faziam como catálogo de revistas, sabe? Pegava aquela lista lá da páginas amarelas lá desse tamanho e tinha alguns anúncios, distribuíam panfletos na rua e era uma comunicação direta. Olha, problema tal, tá aqui, entre em contato para resolver, entendeu? Ó, corte de cabelo, tá aqui o telefone do salão. Pronto. Quem quer corte de cabelo? Quem está com o cabelo grande. Ele está com um problema, preciso cortar. Via lá a solução. Está aqui o telefone do salão. Então, antigamente, era assim que você achava. Depois vieram as redes sociais.
O Google entrou muito forte, com anúncios no Google, sabe? E hoje a gente está na era do conteúdo. Qual é a era do conteúdo? Por exemplo, esse aqui que eu estou fazendo, eu estou gravando conteúdo para pessoas que querem aprender a fechar contratos, que querem aumentar clientes, sabe? Que têm esse interesse. E hoje, na era do conteúdo, você pode descobrir pessoas ou pode ser descoberto. Tá? Então, existem várias maneiras para você fazer isso. Você não precisa fazer só de uma. E o conteúdo substitui o anúncio, então? Não, o conteúdo não substitui. Ele faz o mesmo papel. Então, por exemplo, se eu tenho um anúncio, certo? Que eu falo assim, olha, vamos dizer que eu faço um anúncio no Google. E é lá no anúncio, eu boto lá, empresa de TI presta o serviço tal, tal, tal. Beleza? Quem está com um problema, ele vai no Google e vai pesquisar lá, como resolver o problema tal. Achou meu anúncio, empresa de TI, beleza. Essa pessoa ela já está quente. Perfeito. Então vai clicar no anúncio e ela vai entrar em contato comigo ou não, dependendo das coisas que eu escrever lá naquele anúncio lá. Da percepção que ela tiver que eu consigo resolver para ela, certo? Agora, e o conteúdo? Ele substitui o anúncio? Não. Ele faz o mesmo papel, porém, ele faz o papel para uma outra pessoa. Para uma pessoa que está mais tranquila, que quer aprender, que quer resolver, que quer ter mais conhecimento. Sabe? É diferente. Porque a primeira pessoa, quando uma pessoa bota alguma coisa no Google, ela já está com um problema latejante e ela está procurando a solução. Ela precisa daquela solução para ontem. Quando uma pessoa faz um outro problema, ela digita também, sabe? O mesmo problema. Só que ela tem tempo para ler um blog, ou ela quer ver um vídeo, ou ela quer, sabe, consumir algum conteúdo. Ela é uma pessoa que está querendo melhorar o conhecimento dela. Não necessariamente ela está precisando resolver isso agora. Entendeu? Ela só quer aprender mais para ela poder melhorar. Ou seja, os dois, eles têm a mesma finalidade. Só que são para pessoas em momentos distintos. Então, quando você começa, né, no seu funil de vendas, na parte da atração de clientes, cara, você pode montar estratégias para diversos tipos de clientes. Para clientes mais quentes, para clientes mornos, para clientes frios, certo? E isso no marketing é chamado de leads. Por quê? Porque a pessoa ainda não comprou, não é seu cliente, certo? Mas o que você está pensando é, olha, eu estou fazendo uma comunicação que essas pessoas elas vão se interessar pelo serviço que eu presto, sabe? Ou pela solução que eu consigo prover para elas. E aí, quando você entende isso, você sabe que o meio para você fazer isso, ele vai mudar ao longo do tempo. Porque hoje a gente está numa era de WhatsApp, de redes sociais, de vídeos, sabe, de posts no LinkedIn, sabe, de vídeos também curtinhos e rápidos ali, direto ao ponto, sabe? A gente está nessa era. E daqui a 5 anos, o que vai ser? Se você for parar para pensar, daqui a 10 anos atrás não existia ainda. Quer dizer, existia o YouTube, mas não existia tantos canais assim. As pessoas não, sabe, não tinham o hábito de aprender conteúdo no YouTube. Era mais blog. Hoje o blog continua, mas hoje muita gente pesquisa no YouTube. Tanto é que às vezes, cara, eu preciso fazer alguma coisa no meu computador. Esses dias aí eu tava mexendo no Excel e eu tava precisando fazer uma fórmula. Aonde que eu vi? No YouTube. E por quê? Porque na hora lá eu tava com preguiça e falei, não quero ler não. Deixa eu ver no YouTube. Aí preferi vir, ainda botei acelerado lá para poder resolver logo, foi adiantando o vídeo. Ou seja, e no futuro a gente não sabe como é que vai ser. Então, isso daí é constante treinamento para você se aperfeiçoar, para você executar as suas atividades de uma forma melhor ainda. Então, o que acontece? Ronald, mas beleza, já entendi. Eu vou escrever um texto lá sei lá, num anúncio, eu vou fazer agora um conteúdo aqui para atrair meu cliente. Beleza, já aprendi. Não preciso estudar não. Cara, é aí que você se engana. Porque é agora que começou. Porque olha só, você concorda que se você escrever um texto
Vamos dizer que eu seja lá do barbeiro, tá? E eu vou escrever lá pro meu salão, sou agora o barbeiro, e aí eu boto aqui, corte de cabelo, sei lá, corte de cabelo por R$ 25. Esse é só esse texto aqui. Esse texto, ele vai atrair todo mundo? Não. Não vai. Não vai. Por quê? Porque, primeiro, R$ 25. Tem gente que paga 30. E aí, a pessoa que já está acostumada a pagar 30 vai olhar e falar, cara, eu pago 30, mas eu pago lá perto de casa, não quero. Certo? Tem gente que paga 50. E a pessoa que paga 50 fala, cara, R$ 25, eu não sei nem se esse salão vai ser bom ou não, eu sou chique. Eu só corto só no Jaça. Sabe? Eu só corto lá. Então, não quero. Entendeu? Agora vai ter outra pessoa lá que paga, sei lá, 35, que vai olhar e falar, ih, tava precisando mesmo pagar mais barato. E vai lá. Então, esse texto, ele é um texto que vai impactar um grupo de pessoas. Agora, olha só. Se eu boto a mesma coisa, é o seguinte. Corte R$ 25 em um ambiente estilizado, limpo e tal, igual a um de R$ 50. E bota uma foto de um lugar lindo, todo limpinho, moderno, ainda mais com chopp. O cara que gosta do ambiente limpo e que ele está disposto a pagar R$ 50, ele vai olhar e falar, cara, legal, eu vou lá. Entendeu? E vai falar, pô, cara, maneiro, gostei, é pra mim. Eu vou agora passar a pagar 25 e ainda ganho um chopp. Sabe? O outro que paga 30, às vezes ele paga 30, mas ele não gosta de um salão moderno, chique. Sabe? Aquele que se cair, tipo assim, uma moeda, todo mundo ouve. Porque é silêncio e tal. Enfim, ele gosta mais do rápido ali, do prático. Então o que acontece? Quando você entende isso, você pode se aperfeiçoar como vendedor, ou como marketing, ou como marqueteiro, ou como você quiser chamar. Por quê? Porque você nunca para. Você está sempre aprendendo. Eu estou sempre aprendendo. Sabe? Se você for olhar, eu já fiz curso já fiz N cursos de vendas e estou sempre fazendo. No ano passado, 2019, eu fiz vários. Sabe, 2018, fiz vários. 2017, fiz vários e continuo fazendo. Mas é o seguinte, você falou que está dando vários cursos, mas e se eu não tiver tempo para fazer todos esses cursos e me manter atualizado estudando? Cara, se você não tiver tempo, você vai ter que arcar com as consequências disso. Você vai ter que aceitar você provavelmente ficar estagnado. Sabe? Então, a pessoa que fala assim, não tenho tempo, na verdade, quem quer faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Essa é a verdade, cara. Então, se a pessoa que quer, ela vai arrumar um tempo. Porque o tempo é uma questão de prioridade. Ninguém tem tempo ilimitado. A pessoa tem que escolher o que ela quer fazer no tempo dela. Você pega qualquer CEO de grande empresa, o cara ele tem a mesma quantidade de tempo que você, que eu, que está todo mundo aqui vendo e ouvindo esse vídeo. Todo mundo tem um tempo igual. Só que algumas pessoas priorizam o que vão fazer no tempo delas. A questão de tempo nada mais é que prioridade, cara. Por quê? Porque quando você está priorizando alguma coisa, você está deixando de fazer outra. Sabe, eu também. Meu dia tem 24 horas, igual de todo mundo. E, cara, eu faço as coisas que são mais prioritárias para mim. Eu já tive uma época já que eu gostava muito de academia, de alimentação saudável, sabe? Eu ia pra academia e tal. Porra, cheguei a ter até a barriga de tanquinho, né? Então, mas por quê? Mas é porque na época eu me dedicava e meu tempo era todo para aquilo. Eu levava marmita lá pro lugar que eu trabalhava, eu saía na hora. Cara, era sagrado, dava 7 horas e 15 minutos da noite, toda noite, eu tava na academia. Não importa se chovesse, não importa se eu desmarcava todos os outros compromissos. Se eu tivesse um convite, um jantar, alguma coisa para fazer, era prioridade para mim estar na academia. Então a pessoa que fala que não tem tempo, na verdade é porque isso não é uma prioridade para ela. E tudo bem não ser uma prioridade. Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que quer. Mas
Só, pelo amor de Deus, tenha consciência de que você está priorizando outras coisas. E não se engane de falar, botar culpa, sabe? Ah, vou botar a culpa na falta de tempo, ou a culpa é no meu filho pequeno, ou a culpa é no emprego que me deixa... Cara, sabe? Se você está muito ocupado, quem quer faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Entendeu? Então, mas enfim. E aí, e o tempo está muito relacionado com qualquer outras desculpas. Eu acho que se a pessoa ela fala o seguinte, olha, eu não quero aprender porque eu tô sem tempo, beleza. Ela pode pensar, pode arrumar uma maneira de administrar ali o seu tempo ou administrar suas prioridades, dormir um pouco mais tarde, acordar mais cedo, para poder resolver esse problema e para poder progredir. Agora, se a pessoa diz, eu não quero aprender mais nada, porque eu já sei vender, olha, meu amigo, sinto muito, eu acho que você está muito enganado, porque tem sempre como melhorar. E quando você for olhar no final da linha, qual que é o destino? Eu não sou, cara, não tenho bola de cristal, não posso prever, e quem sou eu para poder fazer uma afirmação de que, sabe, o que vai acontecer com você ou com qualquer outra pessoa? Não sou eu, estou longe disso. Agora, uma coisa que eu posso fazer eu posso olhar para trás, pegar exemplos de histórias que eu já vi, de pessoas que eu já conheci, sabe? E eu vi que no final das contas, essas pessoas acabaram saindo. O próprio sistema eliminou essas pessoas. Então, vendedores antigos, sabe, pessoas que não se atualizavam, e não precisa nem ser só em vendas, não. Puxa aí, qualquer tecnologia de TI, com certeza absoluta você conhece alguém que parou de estudar, sabe, que começou na parte técnica, de repente com você, que você tinha conhecimento técnico também, você continuou estudando, continuou fazendo certificação, sabe? E depois essa pessoa não fez, continuou com a mesma coisa, e agora a tecnologia mudou e ela não consegue se adaptar. E aí ela reclama porque ganha pouco, porque não consegue progredir. Com certeza absoluta você conhece, entendeu? Mas e se eu sou já o chefe da minha empresa, eu tenho pessoas que fazem algumas coisas que eu já sei, mas que eu não preciso mais saber, porque já tem gente que faz. Você acha que mesmo assim eu preciso estudar essas coisas que eu já deleguei? Sim, então, aí, se você é chefe da sua empresa, aí você tem duas alternativas. Ou você estuda, ou você contrata alguém que você sabe, né, que entende do assunto e você confia nessa pessoa. Por quê? Uma das coisas mais erradas, assim, é o chefe da empresa contratar um vendedor e ele não entender nada de vendas e deixar lá, e ficar olhando lá. E ele não sabe se o vendedor está indo bem, se o vendedor está indo mal. O vendedor fala, tô ligando, tô visitando cliente, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E o cara tá completamente perdido, sabe, se o cara tá no caminho certo ou não. Esse daí é o maior erro. E aí, o que acontece em 99% dos casos é que o chefe da empresa, o dono da empresa, ele passa um período, ele gasta um dinheiro com o vendedor e depois ele fala, olha, não deu certo, vou continuar eu atendendo, entendeu? E manda o cara embora. Só que isso é ruim por dois motivos. Primeiro, porque você acaba gastando dinheiro e perdendo tempo, perde a sua energia, porque quando você aposta algo, você está investindo, está botando dinheiro aqui com expectativa de retorno, a frustração é muito grande quando o retorno não vem. Pô, quem já fez investimento, quem já fez aplicação, quem já botou um dinheiro esperando retornar e não retornou, sabe o que eu estou falando. Então, esse é o primeiro problema, é que você gasta dinheiro e que depois você se frustra. E o segundo, que eu acho que é até mais grave, é que quando você se frustra e você não tem o resultado esperado, você manda essa pessoa embora e tudo volta como era antes. Ou seja, a sua empresa não cresce e você não tem o crescimento que você tinha desejado ou projetado, sabe? Então, isso daí eu ainda considero pior. Então, se você é o dono da empresa, eu recomendo duas alternativas. A primeira é, ou você aprende
mesmo sobre vendas. Hoje em dia, cara, tão simples. Tem o meu canal aqui, tem blogs, tem... aqui é só venda de TI nesse canal, sabe? Pode me seguir nas redes sociais, pode comprar livros de venda genérico, como a Bíblia de Vendas, eu sempre falo desse livro. Pode assinar uma revista, a revista Venda Mais, e você pode começar a aprender sobre vendas. E a outra maneira é você contratar alguém que domine vendas e que você confie nessa pessoa. E aí essa pessoa ela vai organizar ali a casa da sua empresa para você. Só que, como eu estou falando, eu só quero que a pessoa que acredita que sabe vender, eu só preciso que ela entenda que você falar algo disso é sinal que você está ficando acomodado. Então fica ligado, porque o futuro das pessoas acomodadas normalmente não são muito bons, certo? Então fica ligado e sempre tem coisa para aprender. Eu dei um exemplo aqui da parte tanto da captação quanto da atração de leads, mas depois tem outras coisas também, sabe? Você entra na parte de apresentação da sua solução para o cliente. Você tem a parte de como conduzir uma primeira reunião, sabe? Como você apresentar a sua proposta, como você falar com um técnico e como você falar com um gestor, sabe? Então, durante a venda, você tem vários momentos diferentes e situações diferentes. E você pode melhorar em cada etapa da situação. Ó, dá outro exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, até nem sei se eu vou falar isso, hein, mas eu vou falar. Cara, no Rio de Janeiro, teve uma época que os cariocas, eles ficaram muito, muito mal falados aqui no Rio, porque o que acontece? Eles iam para as outras cidades do Brasil e eles chegavam na mulherada, e quando eles chegavam na mulherada, eles estavam conversando assim e tinha alguns que pegavam, abraçavam a mulher à força para dar um beijo. Certo? E o que acontece? Depois, isso ficou tão ruim que quando chegavam os cariocas em outras cidades, falavam assim, é carioca? Ah, não, pô, carioca não dá, não sei o quê. E pegou uma fama. Tá? Então, isso realmente aconteceu. E o que eu falo, né, fazendo um comparativo nesse ramo aí da paquera com um ramo de vendas? Lembra o filme Hit? Eu lembro bem desse filme. Tem uma hora lá que o Will Smith, ele fala assim, ele tá ensinando lá o gordinho lá, falou assim, agora você vai dar um beijo lá, vai dar um primeiro beijo, e é isso. E aí você vai perceber, se a mulher estiver balançando a chave, não é mais ou menos como é que é, aí você vai dar um passo assim pra frente, e ela vai dar outro passo, e aí você beija, certo? Você ter excelência em vendas, cara, as coisas, elas fluem, sabe, naturalmente. Então você visita o cliente, você fala ali o que você tem que falar, você mostra para ele a sua solução, sabe? Você vai fazendo uma conversa fluida para ele, aos poucos vai mostrando, o interesse dele vai crescendo, sabe? Ele vai aumentando aos pouquinhos e até chegar a hora dele comprar. Então, você não precisa chegar na hora de vender e fazer um agarrar, sabe? Para poder fechar a venda, cara. Você pode dar o passo para frente, entendeu? E esperar com que a mulher dê o outro passo também, para você pegar e fechar o beijo, entendeu? Então, isso daí é um sinal de maestria. É um sinal de que, você domina ali a parte de vendas e você pode vender assim. Sabe, você não precisa ser abrupto, você não precisa ficar puto com o cliente porque ele está te pedindo desconto ou porque ele virou e falou assim, olha, Ronald, recebi 5 propostas aqui, a sua está entre as mais caras. Você abaixa o preço, sabe, e de jogar contra a parede e você fica pensando assim, caraca, me senti um lixo, ou tipo, o cara não está nem aí para mim. Os clientes, eles só querem saber de preço. Nenhum cliente vê valor. Claro, cara. Você faz tudo errado.
Entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Então, cara, fica ligado nos sintomas, não se acomode. Eu acho que em tudo na vida precisa do equilíbrio, tanto na saúde, quanto no lazer, quanto na família, sabe, quanto no trabalho. Mas tudo você precisa dar atenção. E no trabalho, você também precisa dar atenção. Ó, tem um ditado muito bom. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar foi o Tiago Concer que falou isso. Ele falou assim: me mostre um vendedor que estudou igual ao médico e eu te mostrarei um homem rico. Por que os profissionais de TI, a galera técnica, a galera que tem bastante conhecimento, várias certificações, estão sempre estudando, são muito bons? Por que eles, para permanecerem bons, precisam estar sempre estudando? E por que o vendedor ele para de estudar? Sabe? Não é meio incoerente? Então, se você conhece alguém que já falou isso para você, cara, marca essa pessoa, então manda esse vídeo para essa pessoa. Eu sou o Ronald, eu falo de vendas, conversão, como fechar contratos e como aumentar os seus clientes para serviços e profissionais de TI. E eu quero muito saber o que você achou desse vídeo. Escreve para mim aqui embaixo o que você achou e me segue aqui nos meus canais. É só botar Ronald Perrini na sua rede social favorita, pode ser no YouTube, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, no LinkedIn, aonde você preferir, tá bom? Mas deixa para mim um comentário e me conta o que você achou desse vídeo e se você tem alguma história também para compartilhar. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.